Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos vocês e, como sempre, vamos postar a nossa sessão do Evangelho no YouTube para que todos possam assistir. Distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Amém. Assim seja. Agora, por favor, Rosângela, Rose, vocês sortearam o tema? Quer sortear, Zaninha? Ó, Evangelho, página 103. Proveito dos sofrimentos para outrem. Qual que é o número? Página 103. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Algum comentário? Que esse vai ser o fim do capítulo. Bom, eu vou aproveitar e vou continuar lendo no capítulo seguinte, que é o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida,
ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Algum comentário até aqui, pessoal? Não. Não. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenha dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito da verdade tinha de vir para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Quando Kardec pergunta aos espíritos, né, quais são as nossas possibilidades na Terra de termos uma relativa felicidade, né, que os espíritos nos dizem que a felicidade na Terra ela só pode ter um caráter relativo, porque um mundo de provas, de expiações, de sofrimentos, em que o mal ainda predomina, né? Os espíritos respondem 3 coisas para a nossa felicidade relativa: a posse do necessário, a consciência tranquila
e a fé no futuro. Se nós formos pensar nessas três coisas, né, a posse do necessário. Geralmente, nós temos mais do que o necessário para viver. Até um supérfluo, né? A nossa infelicidade, inicialmente, está em querer ter mais supérfluo. E daí, né, você compra algo, compra um telefone, aí 6 meses depois já lança o melhor, você tem um carro bom, no outro ano já tem um carro que é muito melhor, e por aí vai. E o que mais que nos deixa relativamente infelizes? A consciência intranquila quando fazemos mal ao nosso próximo, ou não fazemos todo o bem que poderíamos fazer, né? E o Consolador Prometido vem exatamente na terceira proposição, né? Na fé no futuro. Porque quando entendemos a razão dos nossos sofrimentos, né, nós passamos a ver de mais alto, né, que tudo aquilo que nos fustiga, que nos chateia, que nos deixa tristes, é para o nosso adiantamento. E se nós vemos que a verdadeira felicidade está em servir, né, e não em receber, nós já percebemos que esse tipo de felicidade do servir, ela é muito mais duradoura. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás, né, que uma das felicidades que nós temos é o comprar, né? Alguém que compra um carro novo, né, fica por volta aí de 20, 30 dias, né, muito feliz com a conquista, mas depois aquilo volta a fazer parte da paisagem, né? E passamos a não ver mais aquilo como algo que nos traz uma felicidade. A verdadeira felicidade está realmente em fazer o bem. Eu posso dizer para vocês que desde que eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, eu me tornei mais feliz. Na verdade, eu me tornei menos infeliz. O meu aumento da minha relativa felicidade se deu quando eu comecei a fazer o Evangelho no Lar com o Emerson, com a Carol, né? E daí vocês foram chegando, pessoas que eu nunca havia visto, mas você vai desenvolvendo essa união, né? E agora todos os dias, né, quando vai chegando a noite, eu sei que que está se aproximando a hora do Evangelho, isso me dá uma felicidade. E eu fico feliz depois também, né? Então, aquela máxima do Cristo, né, fora da caridade não há salvação, é a mais pura verdade. Quanto mais trabalhamos, né, para em benefício do outro, mais feliz nos sentimos, né? Tá bom meu telefone aqui. Algum comentário? Certo, Fred. O nosso comprometimento é muito salutar, né, para a nossa vida e para a espiritualidade, né? Eu estava me lembrando de uma frase que um espírita contemporâneo disse sobre Kardec, né? Ele fala que aquele que se adiantou 100 anos a seus contemporâneos e precisará de mais 100 anos para ser compreendido, né? Isso condiz muito com a nossa leitura, né? Do Espírito Consolador, do Espírito da Verdade, que veio descortinar, né, os ensinamentos do Cristo, né? Dado a uma possível complexidade para que fosse assimilado nos tempos que ele aqui esteve entre nós. Não é mesmo? Agora, depois do Cristo, né, Fred, quantos suplícios foram infligidos aos seus apóstolos, né? Inclusive,
os contemporâneos aí são os ataques da ciência, né, contra a nossa, contra o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E é quase incalculável o número de mártires, né, que passaram pelos augúrios da perseguição, né, na tentativa de implementar o Evangelho e de pacificar essa humanidade, né, trazer união, compreensão e tornar um ambiente nesse mundo mais saudável, né, para os nossos descendentes e para toda a criação, né, como um todo. Obrigado, Fé. Por nada, Rubem. Leandro, quer falar alguma coisa? Boa noite, Fred. Quando eu queria acrescentar, né, que você começou com o proveito dos sofrimentos para o trem, né? Se nós formos analisar, né, o próprio Jesus Cristo, né? Ele sacrificou a vida dele, né, por nós, né? E ele fez a vida dele valer a pena, né? Ele foi crucificado, né? Ele se entregou, foi um mártir, né? Para nós aí, né? Então ele morreu por nós lá na cruz. Então acho que a ideia seria isso. E levando para nossos dias de hoje, né? A gente fazer a nossa vida valer a pena, né? Então os nossos policiais aí, né? Eles arriscam a vida deles por nós aí, né? Por pessoas que eles não conhecem, por exemplo, né? Então tá tendo uma situação para defender uma outra pessoa, eles colocam a vida deles em risco, né? Então isso não é proposital, eles não têm intenção de morrer, né? Assim como Jesus fez. Jesus morreu para levar os nossos pecados, né? Mas um policial ele se coloca numa situação de risco para proteger as pessoas, né? Crianças, toda a sociedade. Então é fazer valer a pena, né? A nossa vida, o nosso sacrifício. Então quando ele coloca aqui, não é você se colocar numa situação para você se matar, né? Por exemplo, um suicida, né? Não é isso que a palavra quer dizer aqui. É que você vai dar o seu melhor. Na própria pandemia que nós tivemos aí, os heróis aí da pandemia, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem aí, que arriscaram a vida deles para salvar, né, as pessoas. Né? Algo que não tinha cura, né? Uma doença que não tem cura, que eles poderiam pegar e levar para a família deles e morrer, né? Então ninguém queria pegar essa doença, né? Mas eles se colocaram numa situação de risco e fizeram o que tinha que ser feito, né? Continuaram na luta. Então acho que esse é o sofrimento, é você fazer o que tem que ser feito, né? Na medida do possível e fazer valer a pena. Tem até fazendo aí uma analogia ao filme do Resgate do Soldado Ryan, né? No filme, para quem não assistiu, né, tem o Tom Hanks, é o ator principal, ele vai resgatar, né, com um pelotão dele, o Ryan, que era um quarto filho, né, da família que havia que estava vivo, morreu os 3 irmãos dele, e pela lei, né, dos Estados Unidos tinha que trazer esse Ryan de volta para a família dele. E todo o pelotão morre para salvar o Ryan, né? E no final ali a frase que o Tom Hanks, o personagem Tom Hanks fala é: faça sua vida valer a pena, né? Porque todos se sacrificaram por ele, né? E aí no final do filme ele tá no túmulo do Tom Hanks, né? Do personagem Tom Hanks, e ele pergunta para a esposa dele: eu fiz valer a pena, né? A minha vida valeu a pena, porque todos morreram aqui para me salvar, né? Então lá ele teve filhos, né? E aí ele falou que a partir daí ele fez o melhor da vida dele, né? Porque pessoas se sacrificaram pela vida dele, né? Então, eu acho que esse é o sacrifício aí que a gente tem que analisar. E um pai de família, ele sacrifica a vida dele todos os dias ali, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que prover, ele muitas vezes se arrisca aí no trânsito, né? Se arrisca aí na sua vida diária, pela sua família, pelos seus filhos, né? E ele faz de tudo ali para prover, né? Dar conforto para sua família. Então, todos nós aí temos essa missão. Nós temos que fazer a nossa vida valer a pena, né? E dar o nosso melhor e ajudar o próximo e fazer o que tem que ser feito. Esse é minha contribuição, pessoal. Obrigado.
Só para ilustrar o que o Leandro falou, esse conceito do quarto filho, do quarto combatente, se deu por uma lei do Abraham Lincoln, durante a Guerra da Secessão, em que eles analisavam, né, as mortes e procuravam, e ele via que famílias inteiras eram dizimadas, né? E naquela sociedade daquela época era mais de agricultura, né, de fazendeiros, não era propriamente uma sociedade industrializada nos Estados Unidos. Então, se morressem todos os homens da família, quem iria, né, perseverar no trabalho do campo, da produção, etc. E tal. Então, no caso do Ryan, os 4 irmãos foram convocados. E quando anunciaram a morte do terceiro, é que essa lei foi posta em ação. Obrigado. Por nada, né? Então, né, falo do Leandro aí, do Rubem, né? A questão do sacrifício, né? Que, né, voltando aí à pandemia, né? Os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, né? Os padioleiros que carregavam aí as pessoas, né? Todos os funcionários do hospital. E a gente pode lembrar também dos entregadores, né? Que enquanto estávamos em casa, vinham nos entregar comida, aqui todos os outros que atendiam o público nas farmácias, nos supermercados, né? Todos de certa forma se colocaram em risco, né? Porque se todo mundo resolvesse ficar em casa, né? Seria o caos, né? Seria, sei lá, uma guerra civil. Então todos esses se sacrificaram, né? E a vida, né? Ela vai nos chamando para esses sacrifícios, como muito bem pontuou o Leandro, né? Os sacrifícios diários, né? Saímos de casa, temos que dar a nossa contribuição para a sociedade, né? Ganhará o teu pão com o suor da tua testa, né? Então temos que sair a campo aí, fazer a nossa parte, contribuir da mesma maneira possível, né? E nada supera, né, a sensação do dever cumprido, né, dos nossos deveres, né, seja dos policiais que se arriscam diariamente, os bombeiros também, todos, né? Esses mais ainda, né, porque colocam diretamente a vida em risco para nos proteger, né? É claro que cada um vem com uma missão específica na vida a desempenhar, outros com mais sacrifício, outros com menos, mas a beleza do servir é isso, né? Que cada um, no esquema da vida, no funcionamento do mundo, né, do universo, faça a sua parte, né? Seja uma engrenagem de amor, de concórdia, né? De procurar dar um pouquinho mais do que recebeu, né? De procurar fazer melhor do que encontrou. Porque às vezes, né, a gente se depara, né? Ué, mas por que você vai fazer mais se, né? Você não está recebendo por isso? Por quê? Aí eu lembro daquela passagem do. Ai, Rubem, me socorre o livro do rapaz que é preso lá nas galés romanas, Gesiel, não é isso? Não, não é Gesiel, eu não lembro. Que ele foi preso lá para remar num barco romano, né? E chegaram para ele e falaram: Não, mas por que você está feliz, né? Aqui a gente. O que dura mais dura 3 meses, né? Ele vira para o companheiro e fala assim: Mas eu estou trabalhando para Deus. É Ben-Hur, né? Não, é um livro que agora eu esqueci o nome do livro. É um livro espírita, mas me fugiu.
que conta a história de Saulo e de Paulo. É esse mesmo, é esse livro. É que ele manda apedrejar o Gesiel, que é o Estevão. Estevão. isso mesmo. Paulo e É Estevão. Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, um grande livro ditado Excelente livro, né? é, Então, maravilhoso. né, todos nós trabalhamos para Deus, né? Não importa se nosso trabalho é pequeno, se é grande, se especificamente por um trabalho nada estamos recebendo, a gente costuma focar muito na retribuição, né? Na retribuição material, no que efetivamente nos volta, né? Como benefício, né? Mas a gente não costuma pensar que, né? Quando a gente faz mais do que a gente precisa fazer, né? O trabalho nos trabalha, né? Às vezes eu pego algum caso mais difícil, algum caso que eu sei que, nossa, tá dando um super trabalho. E eu lembro disso, né? Eu lembro que o trabalho, por mais monótono, por mais entediante que possa ser, né? Eu estou trabalhando para Deus. E esse trabalho chato, que eu não estou gostando de fazer, é algo que está me trabalhando, está polindo a minha paciência, a minha perseverança. E quando eu me deparo com um trabalho assim, eu divido ele em muitas etapas, porque daí eu sei que eu vou conseguir executá-lo de uma maneira melhor do que, né, pegar o negócio, vou arrepiar aqui e acabar logo, né? E daí a gente costuma fazer mal feito, né? Comentários? Fred, nós temos que homenagear, né, esses verdadeiros heróis, né, que tanto se dedicaram nesse período tenebroso que a humanidade passou, né, e que nunca são valorizados, né? Você vê que aqueles indivíduos lá do STF, né, votaram contra, né, um piso, né, de um valor para eles insignificante, digamos assim, né, é, dos nobres técnicos da saúde, né, os enfermeiros, esses profissionais tão dedicados, né, e, e, e no mesmo instante se concederam um aumento substancioso, né? Eu não sei o que esses indivíduos pensam da vida, o que eles. Bom, a hora deles chega. Eu sempre falo, cara, que é uma frase aí, pode ser até em tom de brincadeira. Habitou esse planeta, aguarde. Você vai sofrer na carne, ou no espírito, ou nos dois. Obrigado. Por nada. Leandro, mais algum complemento? Não, tá ok. O Fred, pode seguir aí. Acho que tá bem abordado aí. Todos nós sabemos que a conta chega para todos nós, né? E no Evangelho tem uma parte que a gente já leu, que eu não vou, acho que eu não vou lembrar exatamente onde é que é, mas que fala, né, quando, quando diz sobre a fortuna, né, o poder, né, que os homens lutam tanto, né, para conseguir riqueza, poder, né, que os elevam na Terra por tão pouco tempo, né? Se nós formos pensar, né, a casa, o apartamento que nós lutamos tanto para conseguir, né? Pode ser que amanhã a gente já não esteja mais aqui e vai ficar tudo, né? A gente não leva absolutamente nada, né? Só as nossas conquistas morais, espirituais, né? Por isso que eu sempre peço para ter mais tempo, né? Porque é muito comum os
os espíritos desencarnados chegarem no plano espiritual, né? E eu vejo muito isso nas comunicações mediúnicas, né? A grande maioria achava que tinha mais tempo. E nós também, né? Nós costumamos achar que temos um tempo aí indefinido, né? Tomara que tenhamos bastante tempo realmente, né? Mas que a gente possa aproveitar aí cada dia, né? Cada minuto para fazer o bem, né? Para tentar nos melhorar, para chegar do outro lado com algum alívio, né, seu Rubem? É feito fé da marcha da evolução da humanidade, quer espiritual, quer material, é irreversível, né, cara? E nós temos que sempre também nos voltar aos menos favorecidos, né, aos excluídos. E também nós temos que pensar nos nossos descendentes também, não é? Eles vão ter que enfrentar aí uma realidade dura, né? Difícil aí para frente, não é? Pelo andar dessa carruagem, né? Pelas coisas que estamos vendo aí, né, acontecer. Tanto no mundo, esse canalha aí da Rússia já está ameaçando usar uma bomba atômica lá. Parece que os ucranianos estão revertendo, né, né, os ataques, né? Eles estão perdendo o terreno. Ele vai passar por uma situação difícil, mesmo no país dele, né? Porque eles estão correndo o risco de serem derrotados. Bom, então vamos aguardar, vamos orar, porque a humanidade está correndo um risco sério. O planeta está correndo um risco sério. E só a misericórdia de Deus, as bênçãos de Jesus para nos salvar. Obrigado. Oremos e confiemos. Por favor, pode falar. Quer falar mais alguma coisa? Não, muita oração. O que o Rubão falou é terrível. Oremos e confiemos, né, para que tudo dê certo, né? Jesus está no leme. Bom, vamos passar agora para a última fase da nossa reunião. Vamos elevar os nossos pensamentos, ainda mais ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo que abençoe, né, todos esses que estão em guerra, né, que querem o mal, que eles sejam tocados também, que se as coisas ficarem ainda piores, né, que haja uma intervenção direta por todos aqueles que são da paz, que são do bem, né? E peçamos também que Jesus ampare todos os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, Juliana, o Elias, o Bruno, o Alain e tantos outros. Que esses irmãos possam ser amparados. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E, dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos dessas medidas tão drásticas. E que agora, cada um de nós possa pensar na pessoa, no irmão, na irmã que venha à sua cabeça. Faça uma vibração especial para essa pessoa. Que todos esses irmãos que pensamos possam ser amparados. E agora, que cada um peça
para si a manifestação das coisas e das situações que entende justas para a sua vida. Que se os nossos desejos coincidirem com a vontade do Pai, se os nossos desejos, esses que acalentamos no coração, forem bons para nós, forem bons para a nossa existência, do ponto de vista moral e espiritual, que sejam concedidos. Vivemos ainda pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de refúgio para tantas almas encarnadas e desencarnadas. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte no esquema das coisas, para que possamos auxiliar na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração, na reforma íntima que cada um de nós fazemos. Que assim seja, graças a Deus. Rubem, prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.